Então, vamos lá. Ontem, quando eu lancei o primeiro vídeo falando sobre cooperação, a partir de uma leitura do Yuval Harari, do artigo que ele escreveu sobre a pandemia, e também sobre o vídeo do Meteoro.doc, que eu vou deixar de novo o link para vocês aqui na descrição do vídeo, nós analisamos um pouquinho sobre cooperação mundial e sobre esses assuntos. E surgiu um assunto interessante lá, que é a diferença entre solidariedade, senso de participação, de pertencimento, de comunidade. Ok? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso então aqui. Então, como eu estava falando, a discussão lá no Twitter nos conduziu a um pensamento bem interessante. Momentos como esse, da pandemia do coronavírus, eles promovem muita solidariedade. Porém, a cooperação ela é um pouco mais profunda do que a solidariedade. E uma sugestão interessante que uma pessoa fez lá foi sobre o senso de pertencimento, né, que vai mais além ainda do que simplesmente solidariedade. Hoje eu li uma notícia, também vou deixar o link dessa notícia aqui, sobre uma sociedade franciscana lá em São Paulo que oferecia 400 refeições diárias para moradores de rua. E com o esvaziamento do centro da cidade e a quarentena, eles passaram a oferecer 2.500 refeições. E há um relato de pessoas que dizem que só tem aquilo para comer, só é aquela refeição naquele momento. Então é uma coisa muito profunda para a gente pensar como é que será esse mundo após a pandemia. Então como é que será esse mundo? E não há como a gente falar sobre cooperação, sobre solidariedade, sobre comunidade, sobre todos esses assuntos, se nós não pensarmos sobre o assunto liderança. Ontem eu falei que ia abordar um pouco mais sobre isso, eu quero refletir um pouquinho sobre isso com vocês. Esse momento é um momento tão dramático na história mundial e o que nós carecemos? Nós carecemos profundamente de lideranças catalisadoras, lideranças agregadoras. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, a União Europeia. A União Europeia corre um profundo risco de esfacelamento. Por quê? Porque você vê dentro da própria União Europeia situações em que um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. A Itália entre ontem e hoje, pediu ajuda à União Europeia e a Angela Merkel, que está dirigindo um país que tem reagido muito bem à pandemia, inclusive ajudando outras nações, disse que o tipo de ajuda que a Itália pediu, a resposta era não, que ela poderia pensar em outros mecanismos. Então você vê que a União Europeia não consegue exercer um papel de liderança mundial num momento como esse. O Reino Unido, que é uma economia fortíssima mundialmente falando, o seu primeiro-ministro, Boris Johnson, que agora está internado, no primeiro momento negava a existência da Covid, o perigo, negava totalmente o risco para a população. E hoje o Reino Unido está sofrendo bastante também. E por fim, eu quero falar nesse momento aqui também dos Estados Unidos, que poderia ser a grande liderança mundial, isso apontado por vários analistas, inclusive lá no Meteoro, e o próprio Yuval Harari também fala sobre isso, e abdicou dessa posição por causa de um ano político, um ano eleitoral, e nós vemos um Trump claudicante, temeroso no início. Inclusive hoje são uma notícia que demonstra que os primeiros casos, na verdade, circularam, as primeiras cepas de vírus circularam pelos Estados Unidos ainda em fevereiro, sendo que o primeiro caso só foi registrado em março. E o Donald Trump demorou muito a tomar medidas. E agora, no desespero, chegando ao número de 2.000 mortes por dia, as suas medidas se direcionam no sentido de confiscar EPIs que seriam direcionadas a outros países.
Então nós carecemos de lideranças que possam promover esse sentido de cooperação. Na América Latina também não é diferente, e nós vemos o maior país, que é o nosso país, um líder preocupado em politizar um remédio, ao invés de tomar atitudes realmente que sejam eficazes, pressionando seus ministros, o Bolsonaro vindo a público toda hora para contrariar as normas do Ministério da Saúde, da OMS. Então fica muito difícil hoje a gente vislumbrar um líder capaz de trazer para si essa capacidade de criar um conclave, uma união, uma comunidade realmente capaz de enfrentar esta pandemia e outras situações que podem acontecer, como, por exemplo, situações nas questões climáticas. Precisamos de uma liderança. Está aqui atrás, olha, um livro, e essa foi uma dica da minha esposa, Adriana, de Ferenczi, é um psicanalista, e ele fala sobre o trauma. Eu não vou saber explicar profundamente o assunto, porém, Ferenczi diz que a negação do trauma é pior do que o trauma em si. Acho que eu sintetizei bem. A negação do trauma é pior do que o trauma em si. E o que nós vemos hoje são algumas lideranças tentando negar o trauma da pandemia do coronavírus. E isso pode trazer consequências muito ruins para a população mundial. Está na hora da gente arregaçar as mangas, está na hora da gente olhar para o lado e ver quem é essa voz que pode se levantar para trazer o mundo para uma união, para um congraçamento, para esse sentimento de comunidade. O mundo é um mundo só. Nós só temos esse mundo aqui agora para a gente resolver essas questões, ok? Se você gostou, peço que você curta, que você comente, que você se inscreva no canal. Para mim, que sou novo no YouTube, é muito importante o seu comentário, tá ok? Opa, falei tá ok, né? Então é muito importante o seu comentário, espero que você faça um comentário, que você curta a página, divulgue o trabalho e nós vamos continuar pensando sobre o que será o mundo pós-pandemia.